Vamos falar de uma coisa um tanto inusitada: negócios entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Pois é, no meio de toda aquela tensão que a gente conhece, como é que se fecha um acordo legalmente e, mais importante, o que acontece se alguma coisa dá errado? A gente vai explorar aqui a surpreendente estrutura jurídica que já existe para isso. Vamos começar com uma situação bem comum que acontece em qualquer lugar do mundo. Sabe como é, né? Sócios discordam. É da vida. Mas a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. Quando o caldo entorna, quem bate o martelo para resolver a briga? E é exatamente aqui que essa pergunta que parecia simples vira um negócio absurdamente complexo. Porque quando os sócios em questão são duas nações que, tecnicamente, ainda estão em guerra, uma simples disputa comercial pode virar um problemão geopolítico. Isso nos leva, então, ao centro da questão, a busca por regras claras. Como é que se cria um manual de instruções para a cooperação econômica num dos lugares mais tensos do planeta, como foi o caso lá do Complexo Industrial de Kaesong? A verdade é que, apesar de já ter rolado cooperação econômica antes, o processo formal para resolver disputas sempre foi uma grande interrogação, sabe? Essa lacuna na lei é um risco gigantesco para qualquer um que pense em investir num projeto desses. Para tentar construir um acordo do novo, os especialistas foram analisar várias fontes. E é aqui que a coisa fica interessante. As opções vão desde leis sul-coreanas e padrões da ONU até, para surpresa de muita gente, a própria legislação da Coreia do Norte, ou RPDC, que é o nome oficial. E é nesse ponto que a história dá uma virada. De todas essas possíveis fontes de inspiração, uma delas se destaca. E não é só por existir, não. É por ser surpreendentemente detalhada. Então, vamos focar nessa fonte inesperada, a lei da própria Coreia do Norte, para resolver disputas comerciais com estrangeiros. Porque, vamos ser sinceros, quando a gente pensa no país, um sistema jurídico todo estruturadinho não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. O nome oficial é esse aí, Lei de Arbitragem Econômica Externa da RPDC. Mas, traduzindo, é basicamente o manual de regras da Coreia do Norte para lidar com desentendimentos em negócios com parceiros de fora. E olha só, não estamos falando de uma lei antiga, esquecida numa gaveta. Ela foi criada em 1999, mas já foi revisada em 2008 e de novo em 2014. Isso mostra que é um documento vivo que vem sendo adaptado para continuar relevante. E aqui vem um dado de impacto. A lei tem 65 artigos. Só esse número já dá uma boa ideia do nível de detalhe e organização. Algo que meio que vai contra a imagem que muita gente tem do sistema norte-coreano. E a estrutura é impressionantemente lógica. Ela cobre todo o processo, do início ao fim. Começa com os princípios básicos, passa pela formação do tribunal, pelos procedimentos, até chegar na decisão final e em como fazer essa decisão valer. É um passo a passo completo, muito parecido com padrões que a gente vê no resto do mundo. Certo. Então, como é que todas essas peças se encaixam? A grande sacada aqui não é escolher uma lei ou outra. É usar todas elas juntas, como se fossem peças de um quebra-cabeça, para construir uma coisa nova que realmente funcione na prática. O objetivo final é usar todas essas fontes, a sul-coreana, a internacional e até a norte-coreana, como blocos de construção. A ideia é que juntas elas possam formar a base para um acordo de arbitragem comercial bem sólido e detalhado entre as Coreias, para quando e se projetos como o de Kaesong forem retomados um dia. E isso tudo mostra uma ideia fundamental. Todo esse trabalho jurídico, que acontece bem longe dos holofotes, revela que os dois lados estão, de forma bem pragmática e independente, buscando um objetivo em comum: fazer a cooperação econômica funcionar na vida real. Tudo isso nos leva a uma reflexão um pouco mais ampla. O que a existência dessas leis tão detalhadas nos diz sobre as narrativas simplificadas que a gente costuma ouvir a respeito da Coreia do Norte? É que, de um lado, tem essa percepção geral de um sistema meio caótico, imprevisível, e do outro a gente tem a realidade concreta. Uma lei de arbitragem com 65 artigos, esforços de cooperação e um processo jurídico bem definido. Fica claro que a realidade é bem mais complexa do que parece. Existe até um nome acadêmico para essa tendência: orientalismo jurídico. É basicamente a ideia preconcebida de olhar para um sistema de leis não ocidental e já partir do princípio que ele é, por natureza, inferior ou menos desenvolvido. O que a gente vê aqui é justamente o oposto dessa visão. Esse trabalho prático, discreto, para criar regras de negócio, mostra uma abordagem super pragmática, focada em soluções que funcionam, independentemente da grande política. E isso tudo deixa uma última pergunta no ar. Num cenário onde a diplomacia oficial tantas vezes falha,
Será que a linguagem universal dos negócios, com sua necessidade de regras claras, poderia construir as pontes que a política não consegue? Talvez a resposta esteja nesses manuais de regras, silenciosamente esperando para serem usados.